Como está dando para perceber, o comunismo, cujos símbolos são a foice e o martelo, estava na mira do governo Dutra. Mas por que será que o anticomunismo marcou tanto assim a política interna de Dutra? O que será que estava por trás dessa perseguição? Bem, essa história que a gente está contando, a história do governo Dutra, aconteceu na segunda metade dos anos 40. Ao mesmo tempo em que a Europa se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado em 1945. O pós-guerra não foi nada fácil, uma época que entraria para a história com o nome de Guerra Fria. Guerra Fria, é isso mesmo, Guerra Fria. Amigo, diz uma coisa, você sabe o que foi a Guerra Fria? Não sei. Não. Eu acho que é uma guerra psicológica. Não. Bom, antes da gente entender o que foi a Guerra Fria, a gente precisa saber como é que ficou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que afetou principalmente a Europa, mas também fez vítimas em vários outros continentes. 6 anos depois de ter começado, deixou um saldo de aproximadamente 55 milhões de vítimas. Com o fim da Segunda Guerra, surgem no cenário internacional duas grandes potências, os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Só que os Estados Unidos eram, e são até hoje, capitalistas, e a ex-União Soviética era, e já não é mais, comunista. Tinham, portanto, esses dois países regimes políticos diferentes. Os Estados Unidos queria que o capitalismo se expandisse pelo resto do mundo, e a ex-União Soviética queria que acontecesse o mesmo com o comunismo, ou seja, que ele se espalhasse pelo mundo. Dessa disputa entre capitalismo e comunismo surgiu a Guerra Fria, uma guerra que nunca colocou frente a frente Estados Unidos e a ex-União Soviética num campo de batalha, mas que produziu inúmeros conflitos em diversas partes do mundo. E foi em plena Guerra Fria que Eurico Gaspar Dutra governou o Brasil. Ou seja, o Brasil voltava à democracia ao mesmo tempo em que o mundo assistia ao começo de uma guerra fria e velada entre o capitalismo e o comunismo. Você entende agora por que o governo Dutra perseguia os comunistas? E entende como combinavam, como falavam a mesma língua as políticas interna e externa desse governo? Internamente, o presidente Dutra se preocupava com a ação do comunismo internacional. Para Dutra, os comunistas estavam manipulando os sindicatos brasileiros, por isso tinham que ser barrados. Portanto, seria mesmo de se esperar que a política externa do governo Dutra estivesse sintonizada com a política do governo norte-americano na sua tentativa de igualmente barrar o comunismo e a ascensão da ex-União Soviética. Nesse ponto há uma grande diferença entre os governos de Getúlio Vargas e Dutra. Enquanto o ex-presidente Vargas sempre procurou obter alguma vantagem na negociação do alinhamento com os Estados Unidos, o presidente Dutra já tinha outra postura. Para ele, o objetivo permanente da política externa era o alinhamento aos Estados Unidos. Tá dando para perceber que a política no governo Dutra foi marcada pelo conservadorismo. Mas e a economia? Como será que andava a economia do Brasil naquele momento? Se você apostou na inflação, acertou. O Brasil, veja só, já tinha naquela época uma inflação comendo sua economia pelas bordas. Seguindo à risca a cartilha, as ideias do liberalismo econômico, Dutra abriu os portos brasileiros às importações. Primeiro, ele incentivou a importação de bens manufaturados. Essa medida, além de não conter a inflação, minou a reserva de divisas do país. Dutra, então, resolveu tomar outra medida. Restringiu as importações aos artigos essenciais, como equipamentos, maquinaria e combustíveis. A inflação não foi derrotada, mas, por outro lado, a indústria brasileira recebeu um estímulo e tanto. Iniciando-se aí um período que ficou conhecido como industrialização espontânea. A indústria nacional foi estimulada, mas e a inflação foi domada? Ainda não tinha sido dessa vez. Outras medidas foram tomadas, mas a inflação persistia. Dutra, então, resolveu dar a sua última cartada. Ele determinou o arroxo salarial, uma saída para conter a espiral inflacionária. Uma medida que, mais uma vez, viria a demonstrar a fidelidade do presidente Dutra às ideias, aos postulados do liberalismo econômico. Bom, esses foram os principais fatos que ocorreram durante o governo Dutra. Mas para que não sobre nenhuma dúvida, o melhor que a gente tem a fazer é uma boa revisão do que aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Na teleaula de hoje, você viu como foi a redemocratização do Brasil depois do fim do Estado Novo. Quando o general Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente do Brasil. Você ficou também conhecendo que no campo político e social, o governo Dutra tinha características conservadoras, chegando a fechar sindicatos e perseguir comunistas. Na política externa, Dutra manteve o Brasil aliado aos Estados Unidos, que tinham como meta principal barrar o avanço internacional dos comunistas. Por fim, você ficou sabendo como foi a política econômica do governo Dutra. Na próxima teleaula, você vai ver que, apesar de ter sido deposto, Getúlio Vargas consegue se reeleger presidente do Brasil. Agora, como foi essa volta? O que aconteceu? E por que Getúlio Vargas acabou se suicidando? Você está vendo que não dá para perder a nossa próxima teleaula. Então, até lá.